Olá, boa noite. O assunto de hoje é o Brasil, o país que todos querem. Todos querem um Brasil melhor, claro. Mas ninguém sabe o caminho a tomar, ninguém sabe o que fazer para que o Brasil seja o país que todos querem. Por que o ser humano, o brasileiro principalmente, ele nunca está satisfeito com nada? Sempre quer mais. Sempre quer um salário melhor, sempre quer mais dinheiro, sempre querem as melhores coisas, os melhores lugares, mais poder. Por que o ser humano brasileiro nunca está satisfeito com nada? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque as pessoas lutam a vida inteira para conseguir ter o dinheiro, para simplesmente ter o prazer de ter dinheiro guardado. As pessoas lutam a vida inteira para conseguir as melhores coisas, só para ter o prazer de ter as melhores coisas guardadas. Porque isso transmite segurança. Isso transmite segurança. Você saber que você tem dinheiro guardado vai transmitir segurança. Você saber que você tem as melhores coisas guardadas vai transmitir confiança. Confiança. E é sobre isso que eu quero falar. Porque a confiança você não vê, você sente. A segurança da mesma forma, você não vê, você sente. E se você tiver sensibilidade suficiente, você vai sentir que o Brasil tem se tornado um país mais confiável, mais seguro. O Brasil tem crescido mais forte, mais alicerçado. É dessa confiança que eu quero falar. Dessa segurança que eu quero falar. Porque se você prestar atenção, aos poucos os investidores estão voltando a investir no Brasil. Aos poucos o dinheiro está retomando o seu lugar no Brasil. E isso não é só porque passou essa tempestade, né, chamada PT. Não é só porque passou esse furacão chamado Lula. Não. Salário mínimo. Esse é um dos motivos que está tornando o Brasil um país melhor. Salário mínimo, o nome já fala. Salário mínimo, ou seja, é mínimo. O salário não pode aumentar. Esse é o segredo. O salário mínimo não pode aumentar. O salário mínimo ele tem que diminuir. Só que esse ano o salário aumentou R$ 14, mas nenhum brasileiro reclamou. Nenhum brasileiro murmurou. Eu não vi indagação nenhum brasileiro. Nenhum. Porque é dessa segurança que eu quero falar. É dessa confiança que eu quero falar. Que dinheiro nenhum no mundo, você pode ter milhões no banco. Você não vai ter a segurança que você terá com o Brasil tornando o rumo certo. As melhores coisas do mundo que você conseguir, você não vai ter confiança como a confiança que você terá com o Brasil tomando o rumo certo. E esses R$ 14 que o salário mínimo aumentou esse ano, nenhum brasileiro reclamou. Houve nenhuma indagação. Então o brasileiro está entendendo. Principalmente o brasileiro, que ele não dá o braço a torcer, mas ele está entendendo que não é vantagem que o salário mínimo cresça, que o salário mínimo aumente. Porque o salário mínimo, ele é simplesmente para que o governo, para que sirva para o governo. Eu vou dar um exemplo bem claro. O salário mínimo, ele é para o Brasil o que o salário mínimo ele é para o governo o que o termômetro é para os médicos. Um termômetro que o termômetro é que mede a temperatura de um corpo para que os médicos saibam o grau da febre. Então o salário mínimo ele é esse termômetro que mede
a temperatura de um corpo chamado Brasil, para que o governo saiba o grau da inflação. Então vamos lá. Porque funciona assim, ó. Eu vou marcar aqui, é só como exemplo. Eu sei que vocês não vão enxergar direito, mas é só para a gente ter um exemplo de como funciona. Suponhamos que o salário mínimo aumente 1% ao ano. Brasil, o salário mínimo aumentou 1% ao ano. O mínimo. O mínimo aumentou 1% ao ano. Certo? Então, isso significa que o petróleo, vamos supor que o petróleo vai aumentar 2%. O petróleo vai aumentar 2%. O petróleo vai aumentar 2%. A arroba do boi gordo, do boi gordo, 2%. Boi gordo, 2%. Aí, a cesta básica, 2%. Cesta básica, 2%. Então vamos lá. Só que o governo, o salário mínimo aumentou 1% ao ano. Só que o governo, ele não pode dar os 2% de aumento no petróleo de uma vez, como o salário aumentou. Ele não pode aumentar a arroba do boi gordo 2% ao ano de uma vez. A cesta básica, o governo não pode aumentar 2% de uma vez, como o salário aumentou. Então o que o governo vai fazer? O governo vai parcelar o aumento do petróleo. Ou seja, 0,5% em cada trimestre. Um trimestre 0,5%, segundo trimestre mais 2% e assim sucessivamente. A arroba do boi gordo, da mesma forma, vai aumentar 0,5% cada trimestre. A cesta básica, da mesma forma, vai aumentar 0,5% cada trimestre. Então, isso é só um exemplo, para que nós possamos entender como funciona a inflação. Por que as coisas... Por que o salário aumenta uma vez só no ano e o resto tudo aumenta o ano inteiro? Por que o petróleo aumenta o ano inteiro? Por que a cesta básica aumenta o ano inteiro? Por que a arroba do boi gordo aumenta o ano inteiro? Porque o governo, ele parcela a inflação, ele parcela o aumento dos preços. Porque se o salário mínimo aumentou 1%, isso é só um exemplo, Se o salário mínimo aumentou 1%, o petróleo aumentou 2%. A arroba do boi gordo aumentou 2%. A cesta básica aumentou 2%. Então não é vantagem que o salário mínimo aumente. Presta atenção, irmão. Isso é interessante. Isso é bom. O segredo é descer. O segredo é descer. Porque já imaginou se o salário mínimo aumenta 2%? O petróleo vai aumentar 4%. A arroba do boi gordo 4% e a cesta básica 4%. Ou seja, vai ter um aumento de 1% cada trimestre, porque o governo ele vai permitir, de acordo com que o salário aumente, o governo vai permitir o aumento da cesta básica, do petróleo, da arroba do boi gordo. Vocês entendem? Então, por que não é interessante que o salário mínimo aumente? O salário mínimo ele tem que diminuir, irmão. Ele tem que diminuir. Esse é o segredo. Você quer ter um salário alto? Qualifique-se. Se profissionalize. Para que você possa ter um salário melhor. Né? Você quer ter um salário digno da sua qualificação? Então, batalhe para isso. Não é importante, não é interessante que o salário aumente. Isso é ilusão, irmão. Porque quando o governo anuncia o aumento do salário mínimo, cria uma falsa expectativa dentro do ser humano que não pode ser realizada. Isso é ilusão. Isso é ilusão. O brasileiro vai esperar por uma vida melhor, por um salário melhor, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem dias melhores, irmão. Não vai ter salário melhor, salário alto. Não vai ter qualidade de vida melhor se o salário estiver aumentando. O salário ele tem que diminuir. É bom a gente entender isso. Porque é essa ilusão
que é criada dentro do brasileiro, quando anuncia o aumento do salário, cria uma falsa expectativa no ser humano de um salário melhor, de dias melhores, de vida melhor, que não vai acontecer. E quando o salário diminui, não vai criar essa expectativa dentro do ser humano. Quando o salário está diminuindo, você não vai ficar ansioso por um salário melhor. Você não vai ficar com a expectativa de dias melhores, de vida melhor, de salário melhor. É isso que mata o ser humano. É isso que destrói o brasileiro. Essa esperança falsa. Essa esperança, por que é esperança falsa? Porque não é dessa forma que nós teremos dias melhores. É descendo, irmão. É descendo, a gente tem que descer. É para baixo a saída da vida. É para baixo. Não é importante o salário aumentar. Então, nós vamos ter essa segurança quando a gente tiver o salário mínimo diminuindo. A gente vai ter essa confiança quando o salário mínimo estiver diminuindo. Então, se você quer um salário alto, um salário bom, digno da sua qualificação, então se prepare para ter um salário bom, para ter um salário alto. Porque o salário mínimo, ele não é vantagem aumentar. Amém? Glória a Deus, aleluia.